Bom, pessoal, chegamos na aula 9, que é a grande aula que a gente vai fazer o batimento da GFIP-CFIP com a folha de pagamento, que é o nosso grande objetivo aí agora nessa primeira etapa, tá? Para fechar a parte financeira da CFIP, de uma empresa em geral, uma empresa que não tem particularidades, tipo a prestação de serviço, tipo a obra de construção civil, que a gente vai ver em separado essas particularidades, ok? Então, esse tipo de CFIP que a gente está lidando, que a gente vai fazer o fechamento agora, é uma CFIP teoricamente simples, né? Óbvio que o conteúdo não é simples até agora, vocês viram até todas essas aulas, é muito conteúdo, é um conteúdo bem complexo, né? Porém, das CFIPs, digamos assim, das menos complexas é essa que a gente está vendo agora, tá? Então, como que a gente faz o batimento da CFIP com a folha de pagamento? Lá no início, na aula 1, lá ainda, a gente viu, na aula 1 e na aula 2, a gente viu o processo de importação da CFIP, validação dos dados, enfim. E aqui a gente vai fazer o fechamento daquele processo, ou seja, que é a conferência do relatório da folha de pagamento, que a gente tem na aula passada, disponibilizei para vocês, com os dados que estão na CFIP, com os relatórios que a CFIP gera depois da simulação, ok? Então eu pedi na aula passada para vocês conferirem um por um, e vocês viram que bateu todos os valores e tudo mais, tá? E agora a gente vai fazer a simulação da CFIP e vai conferir os relatórios e também vai passar um por um para explicar campo a campo de cada funcionário quais são as informações que estão lá e quais são as informações que vieram da folha de pagamento, ok? Então, no processo normal, no seu dia a dia, você vai fazer o quê? Você vai importar o arquivo da CFIP, vai fazer a simulação que a gente vai fazer agora e vai conferir o relatório da folha com o relatório da CFIP, tá? Então, a gente vai ver quais são os relatórios. Se bater isso aí, ótimo, então tá tranquilo, os valores que vieram da folha vieram certinhos e não tem problema. Se não bater, por que a gente fez toda essa etapa até agora? De vir lá, olhar campo a campo da CFIP, justamente para você ter o conhecimento e poder sair conferindo as coisas, tá? Então, não bateu o salário família, não bateu o salário maternidade, eu acho que o acidente de trabalho não bateu, enfim, tá? Essa é a ideia do curso até agora, tá? Então, neste mesmo arquivo, continuando, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar lá em movimento, vou clicar no código de recolhimento e vou clicar aqui no botão simular, ok? Simular. Ó, o relatório de simulação. Caso dê algum erro no de vocês, na importação de vocês, pode ser duas coisas. Uma é o KNAE preponderante, aí você vai ter que ir lá em cadastro, empresa, e preencher o KNAE preponderante, porque ele não veio na importação. E o outro erro pode ser o FAP, né? Então, o FAP no nosso arquivo aqui é 1,37, igual eu estava demonstrando lá nas aulas anteriores. Então, se der algum erro, certamente são esses dois erros, vocês preenchem e simulam de novo. Beleza, vai passar, vai ficar nesse mesmo patamar aqui, tá? Vou dar um OK. Ó, ele vai abrir para mim esses relatórios. Analítico de GRF, comprovante de declaração à Previdência, tá? GPS, analítico de GPS e simulação de fechamento. Beleza? O analítico de GRF é o analítico que a gente vai usar para conferir o FGTS. Então, eu vou clicar nele, tá? Beleza, e vou dar um visualizar. Ok. Vou dar um aumentado aqui um pouquinho. Ó, eu tenho aqui a coluna de FGTS 8% e FGTS 2%. Tenho 4 trabalhadores no 8% e 1 trabalhador no 2%. Por que eu tenho essas duas colunas? Por que eu vou ter duas guias de FGTS nesse arquivo? Porque aqui estão os trabalhadores que recebem o FGTS 8% e aqui está o aprendiz, que o FGTS dele é diferenciado em 2%. Ok? Então, os valores que eu tenho que conferir são esses dois aqui. Ó. Valor total a recolher do 8% e valor total a recolher 2%. Beleza? Então, eu vou lá
no meu arquivo de folha de pagamento, na minha aba total, tá bom? Aqui na minha aba total eu tenho o resumo para encargos, e aqui no meu resumo de encargos eu tenho o resumo para FGTS, tá? Cada sistema de folha de pagamento traz isso de uma forma, traz uma listagem completa, traz resumido, enfim. Eu só fiz isso aqui para ficar mais fácil para a gente demonstrar aqui no curso, tá bom? Sem usar sistema nenhum, eu usei o Excel, tá bom? Então, FGTS 8% aqui na minha folha deu 619,88 e 2% 17,60. Total 637,48. Vamos conferir lá na Cefip, né? Então, aqui na Cefip, 619,88, 17,60. Então, fundo de garantia bateu. Fundo de garantia bateu quer dizer que está tudo certo, eu não preciso conferir mais nada? Não. Por quê? Porque o INSS, em alguns casos, eu não tenho fundo de garantia, por exemplo. Então, tem rescisões que não tem fundo de garantia, acidentes, enfim. Eu tenho que conferir o INSS também, tá? Mas é uma grande parte do processo é o FGTS bater, né? Beleza. Então, agora eu vou olhar o comprovante de declaração à Previdência. No comprovante de declaração à Previdência, a gente vai conferir o INSS, tá? Vamos abrir aqui, visualizar. Beleza, deixa eu aumentar aqui para a gente conseguir enxergar. Tá, ok. Eu vou dar um zoom aqui que vai ficar melhor, tá? Opa, dei zoom demais. Tá. Então, neste relatório, ele vai trazer várias informações aqui do cadastro, vai trazer o FAP, o RAT reajustado, vai trazer várias coisas, tá? O que eu preciso conferir é essas colunas aqui, ó, tá? Então, eu tenho separado, segurado. O que é o segurado? São os segurados que eu estou informando na Cefip para fins previdenciários. Então, eu tenho separado aqui empregados / avulsos e contribuintes individuais. Empregados, eu vou ter os nossos CLTs aqui, né? E o aprendiz. E contribuintes individuais, eu vou ter o Prolabore e vou ter os autônomos, tá? Então, eu tenho separado essas duas informações aqui na Cefip, tá? Então, vamos ver. Aqui no meu resumo de folha, eu separei, só para ficar mais fácil de vocês entenderem as diferenças que dá na Cefip com a folha, eu coloquei aqui INSS Folha e INSS Cefip. Então, a gente vai ter que conferir esses valores aqui, ó. Não são todos os sistemas que trazem assim, tá? Normalmente, os sistemas só trazem o INSS Folha. Então, o INSS Cefip, você que se vire para conferir, tá? Então, no nosso caso, eu tenho aqui desconto do segurado, 806,28 dos empregados e 1.14176 dos contribuintes individuais. Vamos ver se isso é verdade. Então, 806,28, 1.14676. Beleza? Então, bateu, tá? Agora, a gente vai para a parte patronal do INSS, o que a empresa contribui, tá? Isso aqui é o que foi descontado das pessoas e isso aqui é a parte patronal do INSS. Por isso que é tão caro o INSS para a empresa, né? Dá uns 28 e pouco por cento. Então, vamos lá. Voltando aqui na minha Cefip, parte patronal 187903, 187903. Então, bateu. Contribuintes individuais, 3.200. Aqui também, 3.200. O RAT, 25742. E o RAT aqui, 25741. Deu uma diferença de 1 centavo de arredondamento, mas tudo bem. Notem que aqui na folha, o RAT deu 25925. Por quê? Porque na folha eu calculei o RAT reajustado com base no FAP 13799 e aqui eu calculei com base na Cefip, lá que é 137 só. Beleza?
Então essa é a diferença que dá. Eu tenho que recolher através da GPS deste valor maior, tá bom? Não a GPS do valor da CFIP. Aí eu tenho as deduções, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho as deduções, 2, eu tenho salário, família e maternidade, 2.209,28. Vamos ver no Excel. Somando os dois aqui, eu vou ter 2.209,28 também. Beleza? Outras entidades, 54491. Outras entidades, 54492. Então, um centavinho de diferença também. Total, 560,13. Ok? 5620,11. Tá? Acho que eu li errado aqui, né? 5620,13 e 5620,11. Então, eu vou ter uma diferença de 1,84 da GPS da folha de pagamento, eu pago a da folha de pagamento que é maior. Beleza? A diferença é pequena aqui, tá? No nosso caso, a diferença é pequena. Então, nesse caso, já daria para fazer o quê? Porque como bateu as informações, tá? Já daria para fazer o quê? Já daria para executar e continuar o processo, para enviar os arquivos para a conectividade, beleza? Mas eu vou fazer o quê? Eu vou conferir um por um com vocês, que é o exercício que vocês fizeram na aula passada, e vou mostrar um por um onde que estão as informações e etc, etc, tá? Vou mostrar aqui o relatório também de simulação de fechamento. Esse relatório de simulação de fechamento nada mais é que um relatório prévio do RE, que é a relação de empregados, tá? Então, é um relatório que tem vários dados para conferência também, tá? Então, tem vários dados. Eu, sinceramente, acho ele meio feio, né? O layout dele. Prefiro conferir direto no programa, né? Mas quem gosta de usar por aqui, beleza. Não tem problema, não. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai olhar um por um dos exercícios aqui e vai olhar dentro do programa da CFIP, que é o que vocês fizeram na aula anterior, tá? Então, exercício 1, eu tenho o João da Silva, categoria 01, tá? Ele é um auxiliar administrativo, foi admitido em 1/1 de 2010 e beleza. Ele teve salário, hora extra, DSR de hora extra, todas essas verbas aqui incidem em fundo de garantia e INSS, tá? Então, aqui embaixo eu tenho a base de INSS fundo de garantia dele e vou conferir se essa base está batendo lá na CFIP. Então, vamos dar uma olhada lá. Ó, João da Silva, base 1868,53, lá em remuneração sem 13º. Tá certo? Tá certíssimo. Então, beleza. Vamos para o próximo. Exercício 2. Exercício 2 é o aprendiz, o Júnior José, categoria 07. Qual é a diferença dele? O FGTS 2%. Ou seja, a base dele, 880, vai no mesmo lugar e o CFIP vai entender, né? Vamos lá no Júnior José. O CFIP vai entender que a categoria 7 recolhe 2% desse valor aqui, 880. Tranquilo? Então, beleza. Vamos para o próximo. Manda-chuva forte. Manda-chuva forte é o quê? Ele é o Prolabore, categoria 11. Ele é o sócio sem FGTS, tá? Ele recebeu um Prolabore de R$8.000, beleza? Tem fundo de garantia? Não tem fundo de garantia. Qual é a diferença do cálculo desse cara? A diferença é a seguinte, a gente já explicou lá nas categorias, mas vamos falar de novo aqui. A diferença é que ele recebe 11%, ele vai descontar, né, 11% do Prolabore dele, limitado ao teto, tá? Então, o teto em 2016, que é essa folha de pagamento aqui, era 570,88, ok? Limitado ao teto, e a parte patronal dele, ele vai ter só o 20%. Ele não tem risco de acidente de trabalho e não tem outras entidades, como a gente está vendo aqui embaixo. Tá bom? Então, esse aí é o manda-chuva forte. Então, vamos ver se esse 8.000 está informado corretamente na CFIP.
Então, manda chuva forte, ó, remuneração sem 13º, R$8.000. Então, tá bacana, tá tudo certinho, tá? Então, categoria 11, ele pode estar na modalidade branco sem problemas. Por quê? Porque eu tenho outras pessoas com fundo de garantia nessa modalidade. Então, não tem problema, tá bom? Ele vai entender que a categoria 11 não incide FGTS e vai calcular só o INSS dele. A mesma coisa acontece com o exercício 4, que é o quebra-galho do Santos, que é uma RPA. Ele vai receber por um recibo de pagamento de autônomo, tá? Ele é um autônomo, categoria 13. Ele recebeu os mesmos R$8.000. Cálculo dele, para fins de CFIP, é exatamente o mesmo do Prolabore, exceto o desconto de ISS aqui, né, que não tem nada a ver com a CFIP, mas ele tem o desconto de ISS se ele não tiver alvará da prefeitura para prestação de serviço, etc. Tá bom? Então vamos lá. R$8.000 lá na CFIP tem que estar informado também. R$8.000. Tranquilo? Então beleza. Próximo exercício. Exercício 5. Mãe Neuza. A mãe Neuza, ela tem uma maternidade no dia 10/9/2016, ok? Então ela recebeu um valor de R$2.000, tem base de fundo de garantia, base de INSS, tudo normal. Continua recolhendo fundo de garantia, continua pagando INSS, porém, esses R$2.000, eles são abatidos da minha GPS, porque quem paga esses R$2.000 é o INSS. Eu continuo pagando tudo para ela, como se nada tivesse acontecido. Porém, eu consigo abater esse valor do salário de maternidade aqui, lá na minha GPS. Então é isso que eu tenho que conferir. Eu tenho que conferir se o afastamento na CFIP está correto, se a base do salário de maternidade está sendo descontada e se está sendo informado o valor de R$2.000 na base dela, tá? Então vamos lá. Mãe Neuza, ó, R$2.000 em remuneração, tá ótimo, tá perfeito, tá? Movimentação dela, ó, 9/9/2016. Por quê? Porque é o dia imediatamente anterior ao afastamento, que o sistema vai informar aqui, beleza? Então, Q1, afastamento temporário por motivo de licença maternidade, 120 dias, tá perfeito também. E eu preciso olhar, a gente já olhou no relatório, mas vamos olhar aqui na empresa. Ó. Aqui na empresa, o valor de salário maternidade, ó, R$2.000. Salário maternidade está sendo abatido na minha CFIP. Beleza? Então, tá tudo tranquilo também. Exercício 6. Exercício 6 é a Joana, tá? Joana Oliveira. Joana Oliveira é uma funcionária normal, empregado, código 01, porém ela tem 8 dependentes de salário família. Pensa numa mulher que gosta de fazer filho, né? Então vamos lá. Aqui ela tem 8 cotas de salário família, 209,28. Esse valor de salário família não tem incidência de fundo de garantia, de INSS, de absolutamente nada. É só um pagamento que eu faço para ela e o INSS vai me ressarcir através da CFIP, abatendo na minha GPS. Então é isso que eu tenho que conferir. Vamos ver a Joana. Então, primeiro, a Joana está com a base correta aqui na CFIP? 180? Está. Segundo, salário família está sendo descontado corretamente? Vamos ver. Só tem ela de salário família, então o valor tem que estar aqui. 209,28 de salário família. Deu certo? Deu certíssimo. Beleza? Então vamos para o próximo. O próximo é o mais complicado de todos. Eu diria que se eu tivesse problemas no batimento da GPS da folha com a CFIP, dos relatórios, os primeiros que eu iria olhar são os acidentados. Tá? Por quê? Porque ele tem aquele probleminha de base que a gente vai ver agora. Tá? Então, o acidental do Júnior aqui, ele se acidentou no dia 2/10/2016, tá? Ou seja, teve 16 dias que a empresa vai ter que pagar, né? Então aqui, ó, 16 dias a empresa vai pagar. E o resto vai para o INSS, beleza? Porém, ó, vejam, eles têm duas bases diferentes. Por quê? A base de FGTS está cheia aqui, Rodrigo. Por que isso?
porque eu continuo recolhendo FGTS para ele nesse tipo de afastamento, que é o acidente de trabalho. Então vamos ver como fica isso lá na Cefip, tá? Então o acidental do Júnior, ele tem duas bases. Uma, R$3.000 aqui, que é a base do FGTS, correto? Corretíssimo. R$3.000, porque eu continuo recolhendo FGTS para ele. E o INSS, cadê? O INSS está aqui embaixo, ó. Base de cálculo da Previdência Social, R$1.600, que são os 15 primeiros dias, mais o dia que ele trabalhou, foi o dia 1º, tá bom? Então, os 16 dias que o INSS, que eu vou ter base de INSS, tá? O que mais que eu preciso conferir? O próprio afastamento, né? Então, o afastamento dele, O1, em 1/10/2016. Novamente, o dia imediatamente anterior ao afastamento. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, esse aqui é um caso mais diferentão, assim, digamos assim, tá? Mês que vem, se ele continuar afastado, qual que vai ser as bases dele aqui? R$3.000 de FGTS, de base do FGTS, e aqui vai estar zerado. Por quê? Porque ele está afastado o mês inteiro, então não vai ter base de INSS para ele. Isso está certo e é isso mesmo. Tranquilo? Quando ele voltar, daí vai normalizar as bases dele, tá? E por último, a rescisão, tá? Rescisão também não é lá dos 10 mais fáceis de conferir, mas vamos conferir também, né, pessoal? A rescisão aqui, o residido caso foi mandado embora sem justa causa, dia 20/10/2016, tá? Tem o que de pagamento na rescisão dele? Salário, 13º indenizado, que é o reflexo do aviso prévio indenizado, tá? Que a gente vai ver aqui. Férias, 1/3 de férias indenizadas e aviso prévio indenizado. Tranquilo? Então, nesse caso, pessoal, nessa rescisão que eu fiz, eu sigo uma instrução, tá? Que eu vou comentar com vocês, inclusive a aula que vem vai ser uma aula só para isso, tá? A gente vai deixar essa aula só para falar sobre o aviso prévio indenizado, que é importante, tá? Então, uma aulinha curta, mas ela é essencial, só sobre o aviso prévio indenizado. Eu digo para vocês que conversem com a diretoria de vocês e conversem com o jurídico que apoia vocês, enfim, para seguir essa mesma regra, que é tirar a incidência do aviso prévio indenizado de INSS. O aviso prévio indenizado passa a não incidir INSS e ponto final, ok? Então, nessa rescisão, a gente vai tomar isso por verdade, o INSS, o aviso prévio indenizado, não incidindo, tá? E na aula seguinte... Então, nessa rescisão, eu vou tomar por verdade isso, o aviso prévio indenizado não incidindo o INSS. Beleza? Então tá bom. Daí na aula que vem a gente conversa sobre, vocês mostram os argumentos que eu estou mostrando para vocês no curso sobre incidir ou não o INSS do aviso prévio indenizado. Essa vai ser uma ação conjunta com a diretoria, com o jurídico de vocês, para decidir isso, para ver o que é o mais certo ou não, enfim, tá bom? Então, o que eu tenho aqui de incidência de fundo de garantia, INSS e INSS 13º e tudo mais, tá? Então eu vou ter aqui base de fundo de garantia, a soma do salário só, né? Não tem mais nada aqui que vai incidir INSS e fundo de garantia. Tá bom? Então eu tenho a base de fundo de garantia lá na minha GRRF, obviamente, eu não vou recolher isso aqui, tá? E eu tenho o INSS 1.33,33, tá? INSS 13º, eu tenho o 13º salário, 5/12, que é 833,33. Beleza? 13º indenizado, seguindo a lógica do aviso prévio indenizado, não vai incidir também INSS, beleza? E férias na rescisão, pessoal, isso aí vem lá dos cálculos trabalhistas, férias na rescisão não incide absolutamente nada nunca, né? Então, não incide
nem fundo de garantia, nem INSS. As férias na rescisão são sempre indenizadas, ok? Aviso prévio indenizado, R$2.000, não vai incidir INSS, tá? E ela vai incidir fundo de garantia lá na GRRF, beleza? Então, a GRRF é separado, né? Outra coisa, não tem nada a ver com a CFIP, e aqui na CFIP a gente fechou essas bases. Então, vamos olhar lá na CFIP como que fica esse cara. Ó, na CFIP eu vou ter aqui o Residido Castro, base de INSS fundo de garantia, 133,33. Quer dizer, nesse caso, só INSS, porque não vai ter cálculo de fundo de garantia aqui nessa rescisão, tá? Então, base da FGTS e INSS, que neste caso vai calcular só o INSS, 133,33. Beleza? 13º, essa base aqui, o sistema de folha, eu até deixei preenchido aqui, inclusive, o sistema de folha ele joga um valor ali que é igual ao valor aqui de baixo, tá? Porém, ele não calcula fundo de garantia de 13º. Então, tanto faz se viesse zerado ou viesse com valor, não ia calcular do mesmo jeito, tá? Mas é só para vocês saberem que o sistema de folha traz esse valor aqui de qualquer forma, tá? Mas ele não calcula. E aqui embaixo eu tenho a base de cálculo de 13º, ou seja, o INSS de 13º da rescisão, 833,33, beleza? Então, conferir o Residido Castro, está tudo ok. Vamos conferir agora a movimentação dele, tá? Então, descrição aqui, rescisão do tipo I1, rescisão sem justa causa, no dia 20/10/2016. Tranquilo, pessoal? Então, eu conferi todos os funcionários, bateu tudo, já tinha simulado, estava tudo ok. Qual que é o próximo passo agora? É executar a CFIP. Então, agora então a gente vai executar esse cara aqui. Vou clicar aqui em Movimento, Competência e vou clicar aqui embaixo em Executar. Ok? Então, ó, para garantir a preservação do arquivo G9.sfp, o que é isso aqui, ó? Esse aqui é o NRA deste arquivo, número referencial do arquivo, tá? Então, para garantir a preservação do arquivo NRA.sfp, pelo prazo legalmente determinado à guarda da informação, a empresa deverá conhecer a vida útil dos meios utilizados para o armazenamento do mesmo, renovando-o sempre que se fizer necessário. É uma observação até que eu falei lá no início, lembra que eu falei sobre o NRA? Eu li exatamente isso aí para vocês, beleza? Vou dar um OK. Ele vai... Deixa eu trazer para cá. Ele vai já deixar o padrão, o caminho, né? C, arquivo de programa, x86, que é, no caso do meu Windows, é diferente, barra caixa, barra CFIP, tá? Então ele salva. Se eu quiser salvar em outro lugar, é só mudar o caminho aqui. Normalmente ele salva neste caminho aí. Vou dar um salvar. Transmissão obrigatória para impressão da GRF. Ou seja, o próximo passo vai ser o quê? Ir lá no Conectividade Social, tá? E fazer a transmissão desse arquivo SFP e salvar lá o arquivo selo ou protocolo XML para poder imprimir a guia GRF, ok? Então, vou dar um OK. Processo finalizado com sucesso. Ele vai dar essa outra mensagem aqui, que é a declaração de dados constantes na GFIP-CFIP referente ao FGTS, a contribuição social instituída pela Lei 110/2001 e ou contribuição previdenciária, equivale à confissão de dívida dos valores dela decorrentes e constituem créditos passíveis de inscrição em dívida ativa, na ausência do oportuno recolhimento, e, consequentemente, execução judicial nos termos da Lei 6830 de 80, ok? O que ele quer falar? Ele quer dizer assim, se você mandar o arquivo e não pagar as guias, vai já automaticamente estar em dívida ativa, tá bom? Vou dar um OK, tá? Aí vai surgir o que para mim? A aba de relatórios, movimento, os relatórios para a minha guarda, ok? Essa parte de guarda dos documentos a gente vai deixar para uma próxima aula, ok? A gente vai encerrar por aqui. E eu vou fazer o quê? Na próxima aula, na aula 10, eu vou deixar ela exclusiva para falar sobre
ou aviso prévio indenizado. Daí, na próxima aula, a gente fala sobre a guarda da documentação. Beleza? Então, pessoal, até daqui a pouco na aula sobre o aviso prévio indenizado. Até daqui a pouco.